Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro deles vai ser sobre a transposição do Rio São Francisco. Alguns trechos ali o presidente Bolsonaro tinha terminado e agora, com a volta do descondenado ao poder, a água secou. É muita maldade com as pessoas pobres lá do Nordeste, que é onde mais o descondenado teve votos. A vida inteira ele viveu de fazer politicagem com essa gente. Vou falar sobre esse assunto e vou falar também sobre a narrativa de que o presidente Bolsonaro era o culpado pelo roubo dos aposentados do INSS. A jornalista Malu Gaspar resolveu fazer jornalismo sério e ela deixou claro, mostrou detalhadamente quem é o responsável pelo roubo dos velhinhos dos aposentados. Então eu vou falar sobre esses dois assuntos, mas antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E ao final do vídeo, se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like e fazer aí os seus comentários. Vamos começar aqui, pessoal, então com este rapaz. Ele é um influencer que faz vídeos com o Francisco Melo, lá no Nordeste principalmente, tá? Francisco Melo, ele segue o presidente Bolsonaro por aí tudo, mas ele faz principalmente, acho que ele é nordestino, ele faz vídeos principalmente no Nordeste. E aí este rapaz gravou este vídeo aqui, ó, presta atenção aqui no que ele diz aqui, ó. Fala, meu amigo Francisco Melo, nós estamos aqui direto da transposição do Rio São Francisco aqui no Ceará. Esse, meu povo, para quem está chegando aí, é o eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Hoje, dia 2 de maio de 2025, vim gravar aqui só para confirmar que já tinha tido as informações que estava seco o canal. E eu vim aqui para mostrar para vocês, ó. Gravei esse vídeo do meu amigo Francisco Melo. Veja aí a situação como está aqui, dia 2 de maio de 2025, agora já à tarde já, fazendo esse vídeo aqui para vocês. Ó o canal tá todo desse jeito aqui, ó. Tô aqui no Sítio Cipó, que é município de Mauriti, no Ceará. Bom, então você viu aí que o vídeo foi gravado no dia 2 de maio. E aí eu tenho um outro vídeo aqui do próprio Francisco Melo, que ele gravou já no dia 11 de maio. Este aqui foi gravado já no dia 11 de maio, lá no mesmo município de Mauriti, olha só. A sede no Nordeste voltou. Você pode até achar que é vídeo antigo. 11 horas da manhã, 11 de maio de 2025. Estamos aqui no canal da transposição do São Francisco. Estamos em Mauriti, aqui no Ceará. Dia das Mães hoje. Tem um cidadão ali do outro lado, eu não conheço ele. Cadê a água, meu irmão? Dedé Leopoldo. Cadê a água? A água tá trancada nas barragens. Por que que não vem essa água pra cá? Conta de gestão, né? Você tem alguma fazendinha por aqui? Tem, aquela dali é minha, ó. A água chegava até lá. Passa mais ninguém. Bolsonaro. Presidente, eu tô aqui com o seu Dedé, aqui em Mauriti, no Ceará. Tá aqui o Raimundo também. Ele que tá também sofrendo com essa falta de água aqui em Mauriti, ele tem um recado para falar pro senhor aqui. Bolsonaro, quando você for presidente de novo, que eu sei que você vai ser presidente de novo, veja a situação de Mauriti, da água de Mauriti, da transposição. E ele lembra que ele estava falando comigo, eu peguei a entrevista com ele, ele falou que quem inaugurou essa parte da transposição... Foi você. Essa parte aqui foi você quem inaugurou. E a água corria? Corria. Do tempo que você foi presidente, que você inaugurou, ela não faltou água, não. Agora, seu Dedé, olhando pra câmera ali, diga se o rei não é testado. É o melhor ou não é? O melhor presidente. Testado e aprovado. Testado e aprovado. Vou atender. Por isso. Pois é, pessoal, um vídeo gravado no dia 2 de maio e o outro gravado 9 dias depois, dia 11 de maio de 2025, para mostrar que não era um dia só que estava fechado lá, que não estava tendo água não, tá? Você vê aí que tá seco o canal da transposição do Rio São Francisco, onde o presidente Bolsonaro inaugurou e estava correndo água, segundo aquele próprio morador ali da região. E você viu ali a filmagem que está totalmente seco. Isso é muita maldade, não é? É muita maldade. Mas sabe o que acontece? Você sabe que ali naquela região tem a indústria do caminhão-pipa. E essas pessoas que tinham vários e vários caminhões-pipa, inclusive tem políticos que têm caminhão-pipa ali, que tem frota de caminhão-pipa, não estava muito feliz não com esse negócio de chegar água para o povo, não.
Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro vendendo água para aquelas pessoas miseráveis ali. Vendendo água cara para essa gente. E agora nós voltamos a ter este mesmo problema lá no Nordeste. Os eleitores do Lula estão sendo colocados nessa situação. Da mesma forma que eles estão fazendo com o roubo dos aposentados. Uma grande parte deles são eleitores do Lula que estão sendo roubados. Então, depois vem falar que é o pai dos pobres que está preocupado com os pobres. É brincadeira uma coisa como essa, gente. É brincadeira. E aí vamos falar, então, do roubo dos velhinhos, né? Nós temos aqui no Jornal o Globo que o PT sai em defesa de Lula e publica vídeos que associam fraude ao governo Bolsonaro. Eles foram em massa para as redes sociais, principalmente lá no X, e publicaram este vídeo aqui, ó. Você vê aqui, esse aqui é um vídeo. Todos eles publicaram. Se fosse alguém da direita, iam falar que era um gabinete do ódio. Porque estavam todos eles tentando fazer uma veiculação em massa disso daqui para ver se tinha um engajamento melhor. Isso aqui sim é um gabinete do ódio, né? Mas como é o pessoal da esquerda, aí tudo pode, né? Então eles fizeram essa força-tarefa aí para mostrar para todo mundo que o Bolsonaro era o culpado pelo roubo dos aposentados. Aí aqui o Bolsonaro disse lá na CNN que nunca recebeu sindicalistas. Isso é uma verdade. Os sindicalistas todos são ligados ao pessoal da esquerda, principalmente ao PT. Tem inclusive um que é irmão do Lula. Tem um sindicalista que é irmão do Lula. Então quer dizer, se Bolsonaro foi o responsável por criar esse esquema aí, Bolsonaro é um petista, porque criou um esquema para roubar dinheiro para dar para os sindicalistas do PT. Então não tem lógica nenhuma no que essa turma está falando, né? Está aqui no Brasil 247 que o José Dirceu disse o seguinte, ó. Bolsonaro fica choramingando com medo da prisão. Eu enfrentei. O que você enfrentou, José Dirceu? Você fugiu, você fez inclusive cirurgias plásticas na face para você mudar a sua cara para não ser reconhecido. Depois você fugiu do Brasil. E outra coisa, a diferença entre você e Bolsonaro é muito grande. Você é bandido. Você é bandido, você é um ladrão, um corrupto. Inclusive foi preso durante o período da democracia, não foi? Você não foi acusado aqui você foi condenado pelo Mensalão e acho que você estava até no Petrolão também. Todo o escândalo que o PT tá, você está comandando, cara. Aí você quer comparar você, um bandido, com o Bolsonaro, que está sendo um perseguido político, que não roubou uma agulha, que tem que falar que o cara ficou importunando baleia, que ficou falsificando carteira de vacinação. Você acha mesmo que se Bolsonaro tivesse algum caso de corrupção, eles estariam procurando a importunação de baleia para falar dele? Mas aí, o que acontece? Essa turma aí vem com essa narrativa de que Bolsonaro roubou inclusive os aposentados, e aí veio a jornalista Malu Gaspar, para surpresa de todo mundo, né? Porque esse pessoal da Globo fazer uma reportagem como essa só pode significar uma coisa. A Globo parece que aos poucos está querendo pular fora. Pelo menos alguns jornalistas da Globo, né? Estão querendo largar a mão do Lula, pular fora desse barco que está fazendo água. E a Malu Gaspar, ela explicou detalhadamente o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, o que ele fez para coibir a roubalheira e o que os petistas fizeram para derrubar as medidas que Bolsonaro tomou durante o seu governo. Vamos ver aqui o que diz aqui a nossa jornalista Malu Gaspar. O que acontece? Essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer
se essa era a medida original, tinha que ir lá e dizer, olha, eu confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral, e essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Por quê? Na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que, dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né, que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada, sobre o vídeo do Nicolas e de toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro, prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então, todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois se conseguiu no plenário um acordo com o governo. Nesse início, a avaliação do governo, segundo as pessoas com quem eu conversei que participaram dessa negociação, era que se você veta esse artigo, a MP chega no plenário e o pessoal derruba a MP, fica sem regulamentação nenhuma. Então, essa foi a avaliação. Vamos manter o acordo com a oposição e depois a gente tenta em outras ocasiões. Foi essa a intenção, tentar entender nessa guerra de narrativas qual o papel de cada um. Ou seja, ficou bem claro aí, né? O presidente Jair Bolsonaro emitiu aquela medida provisória 871 lá no dia 18 de janeiro de 2019, logo que ele assumiu o poder. E aí depois a esquerda criou emendas ali para derrubar. Ela se transformou em lei, né? Essa medida provisória foi transformada em lei, ela foi aprovada no Congresso. E depois a esquerda, então, colocou emendas ali para derrubar esses sistemas de segurança, que era inclusive a validação anual. Por exemplo, o aposentado, ele queria autorizar esse desconto aí para os sindicatos, essa validação tinha que ser feita anualmente, então isso inviabilizava os descontos dos sindicatos, se fosse fazer coisa ilegal. E quem correu atrás para que isso fosse liberado, que fosse isentado dessa validação, inclusive o sindicato do irmão do Lula, o INSS isentou ele, inclusive, do reconhecimento facial. Foi o pessoal da esquerda que fez isso daí para não ter o sistema de segurança para combater as fraudes no INSS. Então a Malu Gaspar deixou bem claro aí o que aconteceu. Então acabou com todas as narrativas do pessoal da esquerda. E eu vi inclusive alguns esquerdistas petistas republicando essa matéria aqui da Globo News, da Malu Gaspar, chamando ela de tudo que é nome, sabe? Porque ela fez jornalismo sério, mostrou a verdade. Está ali, está no papel, está mostrado ali que tem essa medida provisória do presidente Bolsonaro. Não tem como esconder isso. Mas os petistas, eles fizeram um vídeo para mostrar só mentira, assim como eles estão acostumados, né? Quem não se lembra do Lula falando que gosta de mentir, que viajava o mundo mentindo sobre o Brasil? É assim que eles fazem. Mas tá claro aí, mostrado para todo mundo que quiser enxergar quem são os responsáveis pela roubalheira aos aposentados do INSS. Tá claro.
É só agora prender os bandidos, mas ninguém quer prender, né? Você acha que se fosse alguém de direita envolvido, não já estaria preso? Do jeito que nós estamos vendo a perseguição à direita que está acontecendo aqui, se tivesse as pessoas de direita envolvidas nessa roubalheira aqui, o próprio STF já tinha determinado a prisão de todo mundo. Mas como é o pessoal da esquerda que está envolvido, você não vê o INSS dar um pio sobre esse assunto. Parece que faz de conta que não está acontecendo nada. E lógico, não era para o STF estar se metendo nesse assunto também, lógico. Mas como eles se metem em tudo, por que eles não estão falando nada sobre a roubalheira dos velhinhos? Né? Já que eles se metem em tudo, eles são o xerife do Brasil, por que eles não estão falando nada sobre a roubalheira dos velhinhos aposentados? Porque eles sabem que é o pessoal da turminha deles. As pessoas que eles vivem protegendo aí é que estavam roubando os velhinhos aposentados. E eles não querem mandar essa turma para cadeia, inclusive o irmão do Lula. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem, novamente estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva aí, deixe seu like, faça aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.